Olá, boa tarde, muito bem-vindos à nossa última meditação do ano de 2020. Hoje, então, é dia 31 de dezembro e nós vamos ler em Efésios capítulo 3, versos 4 a 6, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. A gente começou ontem, então, a falar sobre esse mistério. A palavra mistério no grego aqui não é a mesma, não tem o mesmo significado que nas línguas europeias, por exemplo, que é a língua que você fala, né? Se você está ouvindo esta meditação. Não é algo que você não tem como entender, é algo que ficou guardado por um tempo, mas que será revelado para determinadas pessoas no momento oportuno. Paulo, então, aqui nesse capítulo 3, ele vai falar pelo menos 3 vezes do mistério, vai utilizar essa palavra pelo menos 3 vezes. Ele é extremamente importante. E Paulo está dizendo que as pessoas que viveram antes dele não entendiam, não tinham entendimento do que era esse mistério. Se você é evangélico num país que fala português, você já deve ter ouvido alguém falar é mistério. Quando alguém não entende, não sabe o que dizer, ele diz é mistério. Quando Paulo diz é mistério aqui, ele está falando de algo que Deus está revelando para o seu povo. E ele vai mesmo, segundo alguns, inventar determinadas palavras nessa língua grega clássica, que já era uma língua extremamente precisa, rica, interessante. E ele vai utilizar um prefixo sin em grego antes de um substantivo e vai completamente mudar esse substantivo e criar uma palavra diferente. Traduzida, a melhor tradução aqui em português, na língua portuguesa, é usando o prefixo co. Co antes de herdeiro, que faz co-herdeiro. Depois, corpo, a gente não tem como traduzir em português co-corpo, ou seja, a gente participa, utiliza o mesmo corpo. E o terceiro seria co-promessa. Também não se traduz em português e a gente traduziu como participantes da promessa. E mesmo corpo. Até então, a gente conhecia, e muita gente ainda conhece hoje, uma realidade religiosa. O que Paulo está falando aqui não tem nada a ver. É uma coisa completamente diferente. E Paulo tem em mente, principalmente, pessoas que não conseguem viver juntas de jeito nenhum. São separadas pela cultura, pela língua que falam, pela geografia, pela política e, principalmente, pela religião. Jesus, na cruz do Calvário, pela sua morte e sua ressurreição, ele destruiu a morte, o inferno, o diabo, o pecado, destruiu essa divisão que existe entre os homens. E ele nos oferece algo novo, que não tem nada a ver com uma religião ou com a sua denominação. É um corpo vivo, um templo vivo, uma realidade completamente diferente. Tão impressionante que nem no grego Paulo vai encontrar palavra para expressar isso. E ele inventa a palavra usando um sufixo co, que às vezes é traduzido por uma preposição com em português. Avec em francês. O que, na verdade, são essas coisas? São duas realidades completamente opostas, ou várias realidades, que são unidas numa única e nova realidade. O que você já deve ter ouvido falar, o que nós chamamos de igreja. Não um templo, nem uma catedral, nem uma organização, mas um corpo invisível e vivo, composto de pessoas diferentes. Co-herdeiros, ele diz aqui. Ou seja, nós herdamos das mesmas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo, das quais ele falou no capítulo 1, nós herdamos dessas mesmas promessas, mesma herança, que a gente seja judeu ou não judeu, rico ou pobre, escravo ou livre, homem ou mulher, como ele vai dizer em Gálatas. Deus dá a mesma herança a todas essas pessoas, porque agora, como ele diz na segunda palavra inventada aqui, nós nos tornamos um mesmo corpo, um único corpo,
Quando você olha para você, quando eu olho para mim, inclusive nesse vídeo, eu vejo o meu corpo. Eu só tenho esse corpo. A minha pessoa possui um único corpo. O Júnior Damasceno, como eu sou conhecido, possui somente esse corpo, que é composto de membros diferentes. A Igreja de Cristo é um único corpo, uma única humanidade formada de pessoas diferentes. E que são, inclusive, participantes das mesmas promessas em Cristo. Porque em Cristo aqui é outra preposição importante. Em Cristo aqui é básico nessa carta de Paulo aos Efésios. Tudo que você pode receber de Deus, você recebe em Cristo. Não é porque você é super crente, porque a sua família é evangélica ou católica, porque você nasceu em berço cristão. Aliás, não existe berço cristão. Tudo que você possui porque você está em Cristo. E se você não está em Cristo, você não possui nada. E o meio aqui é a boa nova, que é chamada aqui de Evangelion, o Evangelho. O Evangelho, na verdade, é uma boa nova que anuncia esse mistério revelado. Percebe que a gente não está aqui no âmbito religioso. Porque, na verdade, a religião não une ninguém, a religião só separa, não é mesmo? Mas Cristo nos une. E nesse final de ano de 2020, que foi um ano muito complicado para muita gente e para quase todos os países do mundo, não é mesmo? Economicamente falando, politicamente falando, claro, muita gente perdeu muita gente querida nesse ano difícil. Que ao iniciar um novo ano, você possa pensar, se você é discípulo de Cristo, pensar uma coisa extremamente importante. Você só tem um inimigo, o diabo, e todos os demônios que seguem o diabo. Nenhum ser humano é seu inimigo. Aquela pessoa que você mais detesta pode se tornar co-herdeira com você. Aquela pessoa que você às vezes diz, nunca vou perdoar essa pessoa, pode se tornar um mesmo corpo com você. Não porque você vai transformar a sua vida, mas porque você vai entregar a sua vida a Deus e Deus vai transformá-la e vai colocá-lo num mesmo corpo com aquela pessoa que você detestava. De qualquer forma, se você não se reconciliou com seu irmão agora, é melhor se reconciliar, porque você não sabe quando você vai morrer, nem quando tudo isso vai se acabar. Porque lá, nas mansões celestiais, nós seremos um só corpo, que a gente queira ou não. E se a gente não quiser, a gente nem vai entrar lá. Então, tomemos cuidado nesse final de ano, que seja um ano de reconciliação com aqueles irmãos, com aquela pessoa, com aquele parente, com aquela mãe, com aquele pai, que você não vai com a cara, não considera, não gosta. Quando a gente não vai com a cara de alguém, é porque a nossa cara não é boa, muitas das vezes. Não é porque a outra pessoa é ruim. Às vezes nós mesmos somos ruins. Então, essa mensagem, que não é minha, é de Deus, é para você. Que Deus te abençoe.